Bom dia, então vamos dar continuidade à segunda semana, esse é o vídeo 2, tá? Então vamos continuar na página 42, onde nós paramos, né? Que nós vamos tratar dos conjuntos numéricos e vamos chegar ao conjunto dos números reais, se não hoje, na próxima, tá? Então, só para nós termos alguma contextualização histórica, então aqui a humanidade sempre teve a necessidade de contar. Então eu tenho aqui o osso de Xango, que é uma região da África, né? Não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Datado provavelmente de 20 mil anos antes de Cristo, tá? Então, aqui o osso, ele tem algumas marcas que os historiadores acreditam que seja representação de um sistema de contagem, tá? De associação entre coisas né, e esses riscos que eles fazem aí no osso, tá? Então, vamos verificar os conjuntos, tá? Então, o primeiro conjunto numérico que surgiu foi o conjunto dos naturais, tá? Datado por volta de 4 mil anos antes de Cristo, né? Não é uma coisa assim que dá para a gente ter muita certeza de qual foi de quando eles começaram a usar, né, um símbolo com a finalidade de contagem, tá? Então, os naturais, né, eles serviam para quê, né? Eles serviam para, né, medir coisas, né, associar a quantidade de coisas, tá? E aí nós vemos que o nosso sistema, ele não era do jeito que nós vemos hoje, né, que só o surgimento do nosso sistema indo-arábico, né, ele é por volta de 250 anos antes de Cristo, tá? Que ele é encontrado em algumas escritas em colunas de pedra e ainda não é essa representação que nós temos hoje, tá? Uma coisa um pouco mais anterior, tá? O segundo conjunto dos números racionais, ele é datado por volta de 3 mil anos antes de Cristo, tá? Então eles chamavam esses números naturais de perfeitos e os números racionais de imperfeitos. Por quê? Existiam eles tinham que fazer algumas separações de terra para aldeões, então eles pegavam uma quantidade de terreno, né, e dividiam em partes. E aí eles percebiam o quê? Que esse todo dividido em partes não dava para representar nos naturais. E aí surge a necessidade da representação desse novo número, que nós chamamos de número racional, tá? Que são os números racionais. Por enquanto, aqui trabalhamos só com números positivos, tá? E aí, os pitagóricos, há 570 anos aproximadamente antes de Cristo, tá? Eles começam a estudar os números naturais, eles escrevem várias representações geométricas por números naturais e eles percebem o quê? Que alguns números não tem como eles não conseguiam escrever com números naturais, tá? E aí eles começam a estudar um novo conjunto que é o dos irracionais, tá? Ou seja, alguns números eles não apresentavam, né, uma fração decimal, não apresentavam um, um número decimal que fosse finito, né, ou uma dízima periódica, então logo esses números foram inseridos em um novo conjunto que são dos irracionais. Aí dá-se o início do estudo, né, desses números, tá? E aí nós verificamos que o quarto conjunto aqui, que é na realidade é um conjunto bem próximo dos naturais, que é o próximo do natural, seria o quarto conjunto. Um indiano chamado Brahmagupta, ele aproximadamente 598 depois de Cristo, né? Ele nasceu em 598 depois de Cristo, tá? Ele observa o quê? Que tem que haver números que representem tanto ganhos quanto as perdas, né? Inicialmente foi muito difícil para a comunidade entender, né, esse raciocínio dele, eles tinham bastante dificuldades para fazer essa associação, né? E como o comércio tinha aumentado muito, se expandido, então por mais que fosse difícil as pessoas entenderem, acabou que ficou sendo associado, né, perdas e ganhos, então ganhos positivos, perdas negativos, tá? Então aí surge o conjunto dos números inteiros, tá? Então aqui tem uma representação no diagrama de Venn dos conjuntos numéricos, tá?
Então, eu tenho o natural, que é o mais inferior aqui, ou seja, que ele é o mais básico que eu tenho, que é o zero e mais o positivo. Lembrando que o zero não surgiu, né? De início era só a representação numérica do 1 até o infinito, né? E depois tem o surgimento do zero, né? E aí depois os inteiros, que é todos os números positivos e zero, e os negativos, os números racionais, que são os números que são escritos, tanto positivos quanto negativos, os números decimais, as frações, né? E também as dízimas periódicas, e os números reais, né? Que tem um outro conjunto, tá? Que ele não abrange esses três, mas que ele é um novo conjunto que nós vamos ver, que é os que não são finitos, né? Que são os números de Euler, π, raiz de 2, raiz de 6, né? Esse 1,7320 até o infinito, tá? Então vamos continuar. O conjunto dos números naturais. Então, ele tem uma origem, que é no zero, a distância entre um número e outro é de uma unidade e a orientação é sempre positiva. Aqui tem uma outra representação, essa representação significa que eu estou excluindo o zero, tá? Os números inteiros, né? Esses números eu estou passando rapidinho porque vocês já viram, né? Os números inteiros, então, tem uma simetria entre o zero e qualquer número da direita e da esquerda, tá? Então, os números inteiros, eles são zero positivos até o infinito, zero negativo até o infinito negativo, tá? Aqui também a representação sem o zero, tá? Aí eu tenho o conjunto dos números racionais. Os números racionais são todo número que eu... Então, tanto os naturais quanto os inteiros, porque eles podem ser escritos também na forma A sobre B. O que é A sobre B? O A pertencente aos inteiros, que é o conjunto anterior que nós vimos. O B também pertencente aos inteiros, só que o B nunca pode ser zero, lembra? A divisão por zero, ela é indeterminada, tá? Então, vamos verificar as propostas de exercícios aí. Então, na página 43, nós vamos, e 44, que o exercício 1 tem um pedacinho lá na 44, nós vamos verificar quais são os naturais menores do que 4. Então, a sugestão é que vocês pausem o vídeo, tenta fazer primeiro e depois observa as respostas, tá? Eu não coloquei, porque a resposta eu vou falar, né? Quem tem a legenda pode pôr a legenda, tá? Então, os naturais menores do que 4. Se eu voltar lá nos naturais, eu observo que quais números estão compreendidos em que são menores do que 4? Então, é o 3, o 2, 1 e o 0. Logo, alternativa A, eu vou colocar 0, 1, 2 e 3. Inteiros menores do que menos 2. Então, ele quer saber quantos são, tá? Então, quantos são inteiros menores do que menos 2? Eu tenho infinitos números, né? Eu não consigo contabilizar. Então, ele vai até o infinito negativo. Logo, tenho infinitos números, tá? B. C. Inteiros maiores do que 7. Também infinitos. Por quê? 5, 6, o 7. Depois do 7, eu tenho infinitos números, tá? Até o infinito positivo, tá? Naturais menores do que 0. Eu tenho um número que é antecessor a 0? Não, né? A origem é o 0, então eu não tenho um número antes do 0. Logo, não existe, não tem nenhum número que seja natural menor do que 0. Naturais maiores do que 19 e menores do que 20. Entre 19 e 20, nos naturais eu não tenho nenhum número natural, tá? Se fosse 18 e 20, eu teria o 19, né? Então, você vai colocar nenhum número, né? E o F? O F, inteiros maiores do que? Inteiros maiores que menos 5 e menores que 11. Então, você vai pegar os números que são compreendidos entre 11 e menos 5 e colocar aqui na resposta. Então, quais serão? Menos 4, menos 3, menos 4 é maior que menos 5, né? Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Próximo exercício. Então, ainda na página 44, eu vou dar só alguns exemplos e aí vocês vão fazendo, surgindo dúvida, vocês comuniquem lá nos nossos canais, tá? Então, 3 dividido por 10. Então,
isso aqui nós já vimos em anos anteriores, né? O 3, quando eu divido por 10, logo quando eu estou dividindo por um número decimal, a vírgula, entre aspas, né? Ela se desloca uma casa para a esquerda, né? Na divisão. Então, ela fica aqui na frente do 3. Então, 3 dividido por 10, 0,3. 3 dividido por 1000, tenho 3 zeros. Logo, a vírgula que está aqui depois do 6, ela não está aqui representada, mas nós sabemos que ela existe, né? Ela vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Logo, ela vem entre o 5 e o 6, entre o 2 e o 5, e vem parar entre o 1 e o 2. 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. E 4.500 também vou dividir. E aqueles números que não tem como dividir esse número, né, de cima pelo de baixo, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho um número diferente de 1, né? Então eu posso pegar, né, a minha caneta, meu lápis, escrever, né, a chave e dividir esse número, tá? Então 4.500 dividido por 20.000. Mesma coisa, vou deslocar a vírgula 3 zeros e depois eu divido por 2. Então, aqui vai dar que número? Se eu deslocar vírgula 4 zeros, perdão. Então, 4 zeros. A vírgula está aqui depois do último zero. Então, vai deslocar 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar na frente do 4. E o número que ficou, 0,450 ou 0,45, 0,450, eu vou dividir por 2, que vai dar 450 dividido por 2, 225. Tá? Todos os exercícios, tá, posteriores a esse, eles são dessa forma, tá? Então, você divide o de cima pelo de baixo ou usa a regra que nós já vimos para os decimais, tá? Então, todos a partir daí. O exercício 9, eu já vou pular para o 9, tá? Então, o 4 também você vai ter que representar, né? Então, número decimal, representação decimal, é sempre dessa forma aqui, tá? É o número e mais casas decimais, né? Ou às vezes nem será necessário casas decimais. Então, eu já vou para o exercício 9, tá? O exercício 7, eu vou pedir para que vocês me entreguem, tá? Então, o exercício 7, ele vai usar aquele diagrama de Venn, só que só com os números naturais, inteiros e racionais. E aí, você vai inserir os números que estão nas figuras que estão acima do exercício 7, dentro do diagrama de Venn, tá? E responder algumas questões, tá? Então, exercício 7, depois vocês dão uma olhada, por favor. Exercício 8. Também vocês vão precisar fazer, mas também uma análise daquele diagrama de Venn que nós vimos anteriormente. E o exercício 9? O exercício 9, eu tenho que verificar entre quais números o 3,01 está, tá? Então, ele é um número que? Ele é um número maior e menor do que quem? Qual número inteiro, né? Então, lembrando que o exercício 9, ele fala dos números inteiros, tá? E consecutivos. Então, na reta do número inteiro consecutivo, o 3,01 está entre quais números? Entre o 3, ou seja, 3,01 é maior do que 3 e menor do que 4, tá? Isso aqui nós já vimos em anos anteriores, por isso que eu não vou, né, me ater muito. E o C? Aqui eu tenho menos 3 dividido por 10. Então, 3 décimos, né? Se você dividir 3 por 10, vai dar menos 3 décimos. O menos 3 décimos, ele é um número em quais inteiros consecutivos? Então, ele é um número que ele é maior do que menos 1 e ele é menor do que 0, tá? Então, ele está entre esses dois números consecutivos. E o 13 dividido por 4, você vai pegar seu papel, seu lápis, sua caneta e dividir 13 por 4. 13 por 4 dá 3,25. Logo, esse número 3,25 está entre quais números consecutivos inteiros? Ele é maior do que 3 e menor do que 4, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e estou à disposição lá nos canais de comunicação para que nós verificamos dúvidas que surgirem posteriormente. Obrigado. E tenha um bom dia. Aqui eu tenho algumas referências, tem vários materiais que são muito interessantes, então se você tiver oportunidade, tempo, né, dá uma olhadinha para acrescentar mais conteúdos aí
né, na atividade que nós estamos fazendo, tá? Tenha um bom dia, obrigado.